Se uma pessoa furtar 4 galinhas, ela deve ser presa e condenada? Será que existe algum limite que a lei considere o furto insignificante e por conta disso seja possível que a pessoa seja absolvida? O tema do princípio da insignificância ou da bagatela, ele é bem controverso. E no caso que nós vamos conversar, ele foi aplicado. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma decisão monocrática da ministra do STF, Carmen Lúcia, que absolveu um homem que era assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, acusado de furtar galinhas. Inclusive, esse homem havia sido absolvido na primeira instância, mas o caso foi parar na nossa mais alta corte após diversos recursos apresentados pela acusação. Entenda-se, Ministério Público. Antes de conversarmos acerca dessa decisão, vamos relembrar ou conhecer do que se trata o princípio da insignificância. Desde logo, eu informo para vocês que esse princípio, para a sua aplicação, ele requer a observância de alguns requisitos. E existem alguns temas que, mesmo presentes os requisitos, ele não pode ser aplicado. Exemplo, na justiça militar e nos crimes contra a administração pública. Inclusive, existe uma súmula do STJ nesse sentido, que é a súmula 599, que determina o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Os requisitos que devem estar presentes para que o princípio da insignificância seja aplicado são: primeiro, mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo, nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E inciso 4, inexpressividade da lesão jurídica provocada. E qual que é a consequência desse reconhecimento? Em outras palavras, uma vez aplicado o princípio da insignificância ou da bagatela, como fica a situação do acusado, do réu ou mesmo do condenado? A sua aplicação traz como consequência o afastamento da tipicidade material, uma vez que, se as condutas não forem lesivas aos bens juridicamente protegidos, elas são tidas como atípicas, ou seja, não há crime. Se o fato é atípico, o agente não praticou crime algum. Por isso que a sua aplicação, conforme eu mencionei, exige o preenchimento de alguns requisitos e não é admitida em determinadas situações. Mas no caso em que conversaremos, apesar do juiz de primeira instância ter absolvido o homem, reconhecendo o princípio da insignificância, o Ministério Público recorreu e a matéria chegou ao STF, que manteve essa primeira decisão. Isso posto, vamos analisar o caso concreto como de costume. Um homem, em setembro de 2019, na cidade de Bambuí, na região centro-oeste do estado de Minas Gerais, foi denunciado por ter furtado 4 galinhas. No momento da sua prisão em flagrante, a polícia recuperou 2 galinhas. As aves valiam, à época, R$ 5,00 cada uma. 3 meses depois, em dezembro de 2019, o juízo da Vara Criminal de Bambuí entendeu que, abre aspas, os fatos praticados pelo acusado não configuram a tipicidade material necessária para o reconhecimento do delito e absolveu o réu com fundamento no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, tendo em vista a atipicidade da conduta por força do reconhecimento do princípio da insignificância. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso e, em fevereiro de 2022, quase 3 anos depois, a 5ª Câmara Criminal do TJ de Minas Gerais deu provimento, ou seja, concordou com o Ministério Público e condenou o homem. No entendimento dos desembargadores, não era possível aplicar o princípio da insignificância. Abre aspas
para a fala deles. Verificada a reincidência e os maus antecedentes do réu, bem como o fato de que ele se encontrava em cumprimento de pena quando do cometimento do crime em comento, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância. Dessa vez, quem não se conformou foi a Defensoria Pública e recorreu para o STJ e perdeu. De novo, houve recurso da Defensoria Pública do Estado de Minas, agora para o STF, e obteve sucesso. Em sua decisão monocrática, a ministra Carmen Lúcia, relatora do recurso, reconheceu a incidência do princípio da insignificância pelas circunstâncias específicas do caso e restabeleceu aquela primeira sentença do juiz de primeiro grau do juízo da Vara Criminal de Bambuí, que havia absolvido o réu em 2019. No entendimento da ministra, abre aspas, as circunstâncias apresentadas, o caráter fragmentário do direito penal e especialmente a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente conduzem ao reconhecimento da ausência do dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela ausência da ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Como o homem era reincidente, a ministra observou essa questão nas suas razões de decidir e finalizou, abre aspas novamente. Não se desconhece a reincidência específica do agente, mas em relação ao fato delituoso, objeto do presente recurso, está evidenciada a inexpressividade jurídica e econômica da conduta para fins de subsunção do fato aos ditames penais com os contornos comprovados. O número do processo não foi divulgado.